Senhor Deus, nesta manhã nós queremos realmente dispor o nosso coração para Ti. Nós temos visto como Josias começou a buscar a Ti, Senhor, e nós queremos aprender o que é buscar e como nós podemos, ó Deus, ter algo que vai mudar a situação, porque uma pessoa buscando a Ti trouxe mudanças para Teu povo naquela época e tantas outras épocas na história. Às vezes um pequeno grupo ou uma pessoa buscando a Ti mudava a história, mudava a situação, mudava a Teu favor. E nós queremos, ó Deus, nessa época que nós vivemos, que vemos tanta coisa, tanta dificuldade, tanta gente longe de Ti, tantas coisas ruins acontecendo, nós queremos também dispor o nosso coração para Ti. Fala conosco, Senhor, toca no nosso coração, porque o nosso coração, sem a operação do Espírito Santo, não tem essa resposta natural, nós não temos esta disposição natural de buscar a Ti. Por isso, Senhor, pedimos o Teu toque, o Teu mover em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ok, então vamos retomar em 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34. Na última aula nós falamos sobre o versículo 3. Vamos continuar aqui. No versículo 3 fala que no meio do versículo, né, no 12º ano, aliás, no início do versículo, no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então esse foi o nosso assunto da aula passada. O que é buscar a Deus? E só para resumir, e assim, para a gente pegar o fio da meada, buscar, se fosse muito fácil de achar, se fosse muito evidente, não teria que buscar, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas eu só estou pensando agora assim, que Adão e Eva, no jardim do Éden, eles não tiveram que buscar a Deus. Deus vinha todo dia, né, no entardecer, diz, né? Todo dia Deus vinha e... Então Adão não precisava falar assim, ó Deus, por favor apareça, por favor venha. Ele não precisava fazer isso. Então, quando nós estamos, né, em contato com Deus, não nesse regime atual, né, do mundo caído, que mesmo quando nós estamos perto de Deus, existem alguns momentos, né, a gente lê, eu nunca passei por uma situação assim, então não sei dizer, mas em histórias de avivamento, parece que quando Deus vem mesmo, no meio do avivamento, parece que não precisa buscar muito. O Espírito Santo vem, as pessoas vêm na reunião ou sozinho em casa, parece que o Espírito Santo está pairando, parece que o coração já está preparado. Então é chegar e abrir e louvar e o Senhor já está presente. Mas na grande maioria das vezes nós temos que buscar. Isso, né, o buscar significa que não é que Deus está longe, Ele está aqui. Mas a gente não consegue achar, né? Lembra que a gente leu domingo passado aquele texto em Atos 17, que Paulo, né, na pregação dele em Atenas, ele fala assim, então, esse Deus que criou todas as coisas, Ele quer que as pessoas, os povos o busquem, para que às vezes tateando, então essa é a ideia assim, Ele está perto, a porta está aqui, se aqui ficar escuro, talvez a gente vá ter dificuldade de achar a porta, né? Porque a gente acaba ficando desorientado. Onde que está a porta? Está aqui. Tem até uma história, né, que os anjos colocaram cegueira no povo que queria atacar lá em Sodoma e Gomorra, e eles ficaram procurando a porta e não acharam. Então essa é a ideia, Deus está próximo, mas a gente muitas vezes não consegue achar. Então o buscar Deus significa que encontrá-lo, realmente ter contato com Ele, é algo que não vem naturalmente, né? Agora, né, aquela pergunta que já fizemos várias vezes, como é que Josias, filho de um pai ímpio,
que não queria saber de Deus. Como é que Josias, 8 anos também, ele não teve mais contato com o pai, com a mãe talvez, ou com algum sacerdote, algum profeta, nós não sabemos, ou sozinho, porque isso acontece, tem pessoas que tem algo dentro, o Espírito Santo age na vida da pessoa, sem estímulo exterior, começa a buscar a Deus. Então, essa é a história de Josias. Ainda moço, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Aí, no versículo 3, continua: no 12º ano, ou seja, quando Josias já estava com 20 anos de idade, a idade considerada assim de maioridade, né, de maior, no 12º ano, ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Então, a gente até colocou aqui uma sequência para a gente entender. Josias começou buscando a Deus, depois a busca é uma atitude interior, e como eu falei também na última aula, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar todo dia, a gente pode fazer parte de reuniões de oração, até de jejum, a gente pode fazer parte e não buscar a Deus. Então, o buscar a Deus, que envolve essas coisas, envolve leitura, busca, né, da palavra. Como é que você busca a Deus? De que forma que você busca a Deus? Envolve leitura da Bíblia, oração, estar junto com outras pessoas, reuniões de oração, vigílias, jejum, sei lá, pode ter várias maneiras de buscar a Deus. Não é a coisa em si, porque você pode fazer parte daquilo e não buscar, mas é uma atitude, mas por outro lado a atitude precisa se manifestar. Então você não pode dizer, não, minha atitude, eu quero muito Deus, mas você não tira tempo para orar, você não tira tempo para leitura, você não tem interesse de orar com outras pessoas. Então isso não a sua atitude não está se manifestando em ações práticas. E agora, aqui nós temos, né, algo que aconteceu. No 8º ano ele começou a buscar a Deus, no 12º, ou seja, 4 anos depois. Então, a Bíblia não dá detalhes, mas a gente está só imaginando, né? Aqui, buscar a Deus foi quando ele tinha 16 anos de idade, 8º ano do reinado. Ele começou a fazer a limpeza 4 anos depois, ou seja, isso foi porque com 16 anos provavelmente ele ainda não era, ele era o rei, mas provavelmente ele não tinha ainda a autoridade para agir sozinho, porque ele era de menor. Também não sabemos muito sobre isso. Mas, de qualquer forma, ou levou 4 anos para amadurecer nele o entendimento, buscando a Deus, caiu a ficha, ele falou assim, eu preciso fazer alguma coisa, se eu estou buscando a Deus, por que tem tanta coisa, eu que sou responsável, sou o rei de Judá, por que tem tanta coisa, idolatria, tantos símbolos e tantas práticas erradas ainda acontecendo, eu não vou fazer alguma coisa? Então, a ideia aqui é que o buscar a Deus resultou numa ação prática. A história são diferentes, mas o rei Asa, bem antes, fala que no 1º ano, ele já era adulto, não era criança como Josias, mas o rei Asa, no 1º ano do reinado dele, está lá acho que no capítulo 14, né, 2 Crônicas 14, no 1º ano do reinado dele, ele já começou a quebrar altares a outros deuses, ele começou a fazer uma limpeza. Então, hoje a idolatria para nós não é uma coisa externa, por mais que muitos evangélicos acham que quando pregam para um católico e o católico se converte, a primeira coisa que tem que fazer é tirar imagens e coisas assim. E na verdade essa não é a verdadeira idolatria. A idolatria são coisas que estão dentro de nós, e isso também acaba se tornando uma coisa menos concreta, porque se o nosso problema de idolatria fosse uma imagem na parede, gente, seria muito fácil, não é verdade? Se o nosso problema com Deus fosse assim, Deus, o que está errado na minha vida? Na sua sala tem um
tem uma imagem, então tira a imagem, ou sei lá, alguma outra coisa. Se purificar a igreja fosse tirar imagens, também seria muito mais fácil. Mas a idolatria é algo muito mais profundo, então também para fazer a limpeza não é uma coisa tão exterior, mas pode envolver coisas exteriores. É isso que a gente quer tocar um pouquinho hoje, tá? Eu só vou fazer mais uma vez, eu expliquei mais ou menos isso na aula passada, mas eu quero mostrar, porque tem uma diferença na sequência entre o relato de Crônicas, que nós estamos olhando, segundo Crônicas 34, e o relato em 2 Reis. Então nós vamos só mencionar isso, porque depois eu quero explicar que nesse ponto, quando nós estamos, a ideia nesse estudo nosso é fazer a sequência. Então nós não estamos estudando 2 Reis e depois nós vamos estudar 2 Crônicas. Não, nós estamos estudando junto, porque são relatos paralelos da mesma ocasião, da mesma época na história. Só que existem diferenças às vezes entre os relatos. Então, em Crônicas, esse capítulo 34, ele segue essa ordem aqui. Primeiro ele buscou a Deus com 16 anos. 4 anos depois, com 20 anos de idade, ele começou a fazer a limpeza. O que é a limpeza? Tirar altares, todas as manifestações de idolatria. Então tinha várias, tinha o altar, tinha os altos, tinha os postes ídolos, tinha uma coisa que eles faziam de madeira que chamava de Azerá, uma deusa. Então tinha várias coisas que ele cita, né? Eles adoravam o sol, as estrelas, a lua, a coisa assim, como é que fala? Tinha se diversificado, né, com a casa, depois com Manassés. Manassés assim cita muitas coisas diferentes. Ele não só misturava o culto a Deus com o culto a Baal, ele fez muitas coisas. Então tinha muitas manifestações, muitas coisas, muito ídolo, muito altar, altos, e assim nós vamos ver várias coisas que ele fez limpeza. Então ele fez a limpeza, segunda coisa. Aí depois, aqui em Crônicas, dá essas idades, esse ponto na história. Com 16 anos de idade, começou a buscar Deus. Com 20 anos de idade, começou a fazer limpeza. E depois, 8 anos depois, 6 anos depois. 6 anos depois, ele começou, isso está no versículo 8. Versículo 8, no 18º ano do seu reinado, no 12º ano do reinado, começou a fazer limpeza. 18º ano, ou seja, 6 anos depois, ele começou uma obra de restauração da casa de Deus, ok? E nessa restauração da casa de Deus, eles encontraram um livro que estava perdido, até assim... parece assim como um achado arqueológico, né? Assim, porque assim, eles acharam uma coisa e nós achamos o livro da lei. Tá, esse livro da lei que ficava dentro da casa de Deus devia ser uma cópia especial. Até hoje os judeus, eles têm cópias especiais. Hoje nós temos assim, imprime, a Bíblia para nós é um livro especial, mas essa Bíblia que você tem nas mãos não é um livro, não é uma cópia especial, porque se você perder, se rasgar, se ficar velho, você pode comprar outra. Os judeus não, assim, até hoje nas sinagogas eles têm um tipo de um armário especial que eles chamam a arca, e lá dentro tem uma cópia em pergaminho mesmo, né, o rolo, eles têm uma cópia escrita à mão da Torá. E durante os serviços do sábado, né, da sinagoga, eles pegam aquela cópia especial. Por que é especial? Porque alguém gastou horas e horas copiando à mão, e não pode ter erro. Não pode ter erro. Eu nem lembro agora o que eles fazem se o escriba comete algum erro. Não pode ter rasura. Então é uma cópia especial. E eles tinham, nessa época, eles tinham que ter uma cópia especial dessa lei dentro da casa de Deus. Mas tinha que ter uma outra cópia especial, que era
a cópia do rei. E o que era especial da cópia do rei? Isso está lá em Deuteronômio 17. O que era especial da cópia que ficava com o rei? A qualidade especial era que o próprio rei tinha que fazer a cópia dele. Ele tinha que escrever à mão e fazer uma cópia da lei inteira. Gente, será que a gente daria um pouquinho mais de valor na Bíblia se a gente tivesse que copiar à mão? Eu acho que mesmo na era tecnológica, se você tivesse que digitar a Bíblia inteira, acho que você daria mais valor, né? Mas imagine copiando à mão, né? Então, tudo isso tinha uma razão. Mas eles acharam a lei de Deus. Então, eu só estou me antecipando um pouquinho aqui para vocês verem a sequência. Em 2 Reis, a ordem é um pouco diferente. 2 Reis não fala, na verdade nem fala sobre ele começar a buscar a Deus com 16 anos de idade, e fala da limpeza. Por isso que eu pus uma flecha aqui, porque em Reis, essa limpeza de idolatria começou depois. Então, em Reis não fala que ele começou a buscar a Deus com 16 anos. O livro de Reis começa no número 3. Já começa falando assim, e dá a mesma idade, o mesmo ponto no reinado, 18 anos, no 18º ano do seu reinado, ele começou a restaurar a casa de Deus. Isso segue a mesma sequência. Durante essa restauração da casa de Deus, eles acharam a lei de Deus, e depois que acharam a lei de Deus, é que ele começa a fazer uma limpeza, ok? Então, que eu acho, assim, porque quando tem uma divergência, você não tem, assim, realmente eu acho, tem pessoas que estudam, que têm outras evidências, né, que começam a ter razões, né, como é que ficou isso, né? Primeiro, assim, a primeira pergunta, assim, puxa, tem uma divergência nas escrituras, tem alguma coisa errada? Não, eu não acho que tem nada de errado. A questão é que naquele tempo eles não estavam tão preocupados em fazer essa cronologia exata que nós temos hoje. E às vezes o relato de Reis não tinha algum dado, ou, né, enfim, eles não tinham essa informação, e eles colocaram sem essa primeira parte. Agora, a limpeza, a questão que eu queria só apresentar para vocês a limpeza que Josias fez aconteceu antes ou depois? A minha conclusão aconteceu antes e depois, não é ou. Por quê? Porque, segundo esse relato de Crônicas, ele começou a buscar a Deus, e essa busca a Deus resultou numa ação prática. Vamos tirar as impurezas, vamos começar a fazer. Só que depois que ele achou a lei de Deus, o zelo, o desejo dele de fazer algo prático aumentou muito, potencializou muito. Então ele foi muito além, porque essa limpeza, agora outra coisa, a limpeza que Josias fez em Crônicas, nós vamos ler aqui porque nós estamos na sequência, nós vamos ler, mas só vou explicar esse fato. A limpeza em Crônicas só tem esses poucos versículos, 4 até 7, começa no versículo 3 ainda, né? Do versículo 3 até o versículo 7, só tem isso. Agora em Reis, nós temos uma descrição muito mais detalhada, não é um capítulo inteiro, mas é uma boa parte do capítulo, e tem alguns detalhes muito interessantes. Um dos principais dessa limpeza mais completa, que provavelmente aconteceu depois que achou o livro da lei, que relata em Reis, lembra que as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro, há bastante tempo já, tempo de Ezequias, que é o tataravô, né, de Josias, ok? Então já tinha passado um bom tempo, fazendo um cálculo rápido, assim, olha, algo perto de 80, 90 anos, eu não estou só pensando assim rapidamente,
foram 20 e pouco, quase 30 anos de Ezequias, 55 de Manassés, mais 2 de Amon, e os primeiros anos aqui de Josias. Então era quase 100 anos, 90, 100 anos. O povo, as 10 tribos já tinham ido para o cativeiro, mas tinha gente lá. Eles levaram para o cativeiro, não tinha governo mais, não tinha mais, o rei sobre as 10 tribos, acabou o reinado, mas tinha israelitas lá, e tinha também outros povos, que quando a Síria levou as 10 tribos para o cativeiro, eles faziam uma mistura. Era como se fosse hoje, viesse uma nação estrangeira pegar o Brasil e levar a nação brasileira para o cativeiro. Então vamos supor que sejam os chineses, lá longe, Então a China vem e tira um monte de brasileiros, leva para cativeiro, leva lá para a China ou para alguma outra parte do império. E no lugar, para não ficar vazio, eles também trouxeram um monte de chineses para ficar no Brasil, no lugar dos brasileiros. Mas fica uma mistura, porque não saíram todos os brasileiros. Então foi isso que aconteceu no tempo da Síria. Tinha israelitas lá, tinha outros povos, inclusive a origem dos samaritanos, lembra? Os samaritanos, que eram um povo misturado. Então tinha essa situação, ok? Então Josias, depois de achar o livro da lei, estou dando só um panorama para vocês não se perderem nessa sequência, porque lá daqui umas aulas nós vamos estudar isso detalhadamente, porque o livro de Reis coloca bem detalhado. Mas qual foi a importância? Josias não fez limpeza só no território dele, Judá, que ele governava. Ele foi para as tribos do norte e foi fazendo limpeza lá, e ele chegou a um lugar muito significativo nas 10 tribos, que era, na verdade, não ficava nem tão longe de Jerusalém, chamava Betel. O que tinha em Betel? Em Betel tinha o bezerro de ouro que Jeroboão, lembra de Jeroboão? Jeroboão, quando ele se separou da tribo de Judá, separou de Roboão, filho de Salomão, Jeroboão instituiu, ele colocou bezerros de ouro em 2 partes, em Betel e lá em Dan, mais no sul e mais no norte. E nesse lugar de Betel, Deus mandou um profeta para ele e disse: um dia vai chegar um rei de Judá e vai queimar os ossos dos sacerdotes idólatras que você está colocando aqui, vai queimar os ossos dele em cima desse altar que você construiu. Isso fazia o quê? Mais de 200 anos. Então Josias foi o rei que aquele profeta profetizou. Então eu estou colocando isso para vocês verem um pouco a história do que vai acontecer. Então em Crônicas não conta isso, só conta essa parte. Então vamos ler. Vamos olhar aqui no versículo 3, no meio fala assim: no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos altos. Então o que ele tirou? Dos altos, dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Alto é um lugar, é um lugar alto, onde eles tinham árvores sagradas, e tinha postes ídolos, e tinha altares, mas era um lugar. O que o rei fazia para tirar o alto? Ele não tinha um monte de trator para fazer terraplanagem e tirar o alto, Ele tirava aquela característica de ser um lugar sagrado, ele tirava tudo que fazia parte daquele culto idólatra. Então os altos, os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição. Versículo 4: sob sua direção, sob uma nova direção mesmo, sob sua direção foram derrubados os altares dos Baalins, fez em pedaços os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou e reduziu a pó os postes ídolos, as imagens de escultura e de fundição, e o espargiu sobre as sepulturas
dos que eles tinham sacrificado. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares, purificou Judá e Jerusalém. Nas cidades, agora olha aqui que ele fala, aqui já está falando sobre as outras tribos. Na cidade de Manassés, Efraim, Simeão e até Naftali, que é lá no norte, em suas ruínas ao redor, derrubou os altares, os postes ídolos, as imagens de escultura, os reduziu a pó, fez em pedaços todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Ok, o que eu entendo da cronologia aqui? Ele buscou a Deus, ele começou a fazer limpeza. Mas aqui em Crônicas, aqui o autor, ele resumiu tudo. Ele falou sobre a limpeza que aconteceu antes de restaurar a casa de Deus e falou sobre a limpeza que aconteceu depois. Porque essa parte de ir lá para as outras tribos, comparando com o texto de Reis, aconteceu depois, não aconteceu antes de restaurar a casa de Deus. Então, só para entender que muitas vezes os autores bíblicos, eles não tinham essa preocupação com cronologia. Nós estamos falando sobre limpeza, então eu vou falar sobre tudo que ele fez de limpeza. Ele limpou Jerusalém, ele limpou da cidade de Judá, ele foi até as outras tribos, e aí que resume tudo, ok? Então, por isso que nesse ponto do nosso estudo, eu não vou entrar em tudo que ele fez e como ele cumpriu aquela profecia. Isso vem depois que a gente vai falar mais, ok? Só quero enfatizar que buscar a Deus, se você busca a Deus de verdade, isso vai resultar em atitudes práticas. Buscar a Deus é uma atitude interior, não é só fazer rotinas religiosas. Buscar a Deus não é você ser correto, pagar dízimo, frequentar cultos, fazer tudo o que tem que fazer. Isso é coisa boa, mas isso não significa buscar a Deus. Buscar a Deus é uma atitude que vai além, mas essa atitude que vai além faz com que a gente tome algumas atitudes práticas. Eu não vou ficar muito tempo nisso agora, que como eu falei, nós vamos estudar depois, mas eu quero, assim, é sempre bom a gente ver os princípios no Velho Testamento e a gente buscar no Novo como é que isso se aplica, como é que eu posso aplicar isso hoje. Então tem vários textos no Novo Testamento, o grande Deus falso no Novo Testamento, como é que se chama? O Deus falso que é mais citado, que é mais nomeado por Jesus, como é que chama? Mamon, dinheiro, né? Mas não é só o materialismo, a ideia assim mesmo naquele tempo. A Bíblia tem vários lugares, nos Salmos, Isaías, nos profetas, fala assim, esses ídolos que vocês estão adorando não servem para nada. O cara corta uma árvore, lembra Isaías, acho que é 40 ou 41, o sujeito derruba uma árvore, ele usa metade da árvore para se aquecer, coloca na lareira para aquecer sua casa, a outra metade ele usa para fazer uma imagem. Você usa a mesma árvore para fazer as duas coisas, então esse Deus seu não vale nada. Mas nós sabemos que esses deuses falsos, havia um poder por trás deles. Então o ídolo em si, fosse de madeira, fosse de pedra, ele não tem poder, mas existem espíritos malignos por trás desses deuses falsos, e o dinheiro é um deles. O dinheiro é uma coisa que, se você for abrindo lugar, você começa a ser dominado, é uma força que controla, e a gente sabe o quanto que essa força gera guerras, gera inimizades, faz as pessoas se matarem, né? Eles têm alguns estudos interessantes sobre as pessoas que ganham na loteria, né? E pelo menos assim, até onde eu vi, pode ter exceções, né? Mas até onde eu vi alguns estudos, algumas pessoas que fazem análise, sim, parece que não tem história boa sobre quem ganha na loteria. Tem
ou a pessoa desperdiça e fica pobre de novo, ou mata, né? Sempre tem histórias, né, de alguém que mata o outro por causa da riqueza, inimizades, não tem mais sossego, enfim. O dinheiro tem um grande poder maligno sobre nossas vidas. Então tem Mateus 6, que Jesus fala assim, vocês não podem servir dois senhores e tal. Tem vários lugares. O que eu queria falar assim, o que é limpeza para nós hoje? O que é limpeza? Se a gente começa a buscar a Deus, qual a limpeza que eu preciso fazer na minha vida? Qual a limpeza que precisa acontecer na igreja? E um jeito fácil de você achar essa aplicação no Novo Testamento é na parte prática das epístolas. Eu vou ler uma dessas aqui em Colossenses, mas você encontra várias em Efésios, tem vários lugares, 1 Pedro, tem vários lugares que você vai encontrar exortações práticas sobre o que é que o cristão precisa abandonar. Você fala assim, mas você não abandona, o cristão, o convertido, o discípulo de Jesus, ele não abandona isso quando ele aceita Jesus? Sim, em parte, mas as epístolas são escritas para pessoas convertidas. Algumas dessas igrejas já existiam há tempos. As 7 cartas às igrejas no Apocalipse são cartas escritas para as igrejas, e ele está falando, olha, tem isso aqui na sua, vocês estão com a doutrina de Balaão, vocês estão fazendo práticas erradas, né? Balaão, Jezabel, etc. Vocês precisam abandonar essas coisas. Então, assim como o povo de Israel era para ter idolatria, não era para ter idolatria mais, eles já tinham feito aliança com Deus. Então veja aqui, Colossenses 3, vamos começar no primeiro versículo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então ele está falando com pessoas que já aceitaram, já andam com Deus, mas ele falou assim, se vocês são realmente, passaram pelo batismo, pela fé, vocês morreram e ressuscitaram, então comece a buscar, olha a palavra buscar, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, a segunda vinda, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Agora o versículo 5 começa a falar da limpeza. Então, de 1 a 4, está falando sobre buscar. Então é esse primeiro passo, vamos buscar. Jesus falou assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, as coisas começam com buscar. Se você fizer a limpeza sem buscar, você está fazendo uma coisa só por fora, não vai resolver. É como aquela famosa frase, né? O povo de Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Então essa é a ideia. Se você faz um corte, quando você aceita Jesus, você toma um novo rumo na vida. Mas tem muitas coisas que continuam na nossa vida, e eu tenho falado isso várias vezes, né, na história, né, que nós estamos seguindo, porque Josafá, por exemplo, ele foi um rei bom, ele foi filho de um rei bom, Asa. No entanto, fala no início do reinado dele, e fala mais para o fim, que ele ainda tinha que tirar a coisa, e depois ainda fala assim, mas os altos ainda ficaram, só que o povo buscava só a Deus. Então, agora, por exemplo, Manassés foi um rei terrível, fez muita coisa ruim, mas ele se arrependeu, e Crônicas relata que ele tirou um monte de coisas, só que quando Josias chega, tem um monte de coisas lá ainda. Então,
eu comparo isso sempre com tiririca, né? Assim, que tiririca, né, é um mato que você pensa que está arrancando, mas ficam aquelas raízes, aquelas batatinhas dentro da terra e brota de novo. Então você pensa que tirou, você pensa que se livrou de uma atitude ruim, da idolatria, do amor ao dinheiro. Não, eu não tenho apego às coisas naturais. Isso é algo que precisa ter uma luta contínua, né? Orgulho, exaltação, buscando coisas aqui da terra, são coisas que sempre voltam, né, a nascer. Então olha aqui que fala no versículo 5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A prostituição, gente, ele está falando com cristãos. A prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, são maus desejos, é tudo relacionado, né? Paixão, a impureza. E gente, imagina, se tinha essas coisas naquela época, que não tinha televisão, não tinha internet, imagina assim, quanto de limpeza que precisa ser feito na nossa vida hoje. A avareza, que é idolatria. A idolatria aqui está sendo definido como avareza. Então aqui novamente está falando assim, quem que é o Deus falso? O dinheiro, né? A dependência das coisas naturais. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes. Agora sim, está falando sobre, vocês andavam nessas coisas antes de conhecer Jesus, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo. Então tem a limpeza da conversão e tem a limpeza que vem depois, porque ele fala assim, antes vocês andavam nessas coisas, se tiver alguma dessas coisas até hoje, tem que limpar. Mas tem outras coisas que são mais difíceis de tirar. Olha a outra lista no versículo 8: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência. Maledicência é um nome meio complicado. O que a gente chama isso hoje, né? Fofoca, né? Falar mal, criticar, né? Maledicência, palavras torpes da vossa boca, não mintais. Gente, Paulo precisava falar com a igreja para não mentir. Mas não é tão fácil assim você se livrar de toda mentira. Não é tão simples você tirar tudo. Então assim, estou só dando esse exemplo aqui para fazer uma relação, tá? E você pode encontrar em Efésios 4, final do capítulo 4 de Efésios, no capítulo 5, você vai encontrar também, tem vários textos no Novo Testamento que falam sobre a limpeza que precisa ser feita. E só mais uma coisa assim, né? Essa limpeza, então, como a idolatria hoje é vinculada não tanto a uma imagem, a um altar, a um alto, essas coisas externas que eles tinham naquela época, hoje nós sabemos que a idolatria tem uma penetração, tem um controle sobre nossa vida através do coração. Então, a limpeza também não é tão fácil de fazer. Como é que você limpa toda a sua vida de pensamentos impuros, né? Que você fala assim, Senhor, me purifique, tire isso e tal, mas amanhã, hoje ainda, eu posso ter pensamentos impuros de novo, ganância, avareza, orgulho, muitas coisas podem, você não tem uma coisa concreta, substancial para dizer assim, eu faço isso, mas existem coisas práticas a serem feitas, né? Se você tem problema de ver coisas na internet, você tem que tomar assim, atitudes para tirar isso. Existem altares, né? Existem atitudes práticas, né? Se o dinheiro domina a minha vida, então o que eu vou fazer em relação a buscar essa dependência financeira? Não que a gente não deva trabalhar, mas como que a vida pode ser realmente diferente? Como é que eu posso colocar realmente Deus em primeiro lugar? Então, só queria dar essa dica de que a limpeza hoje tem mais a ver com
coisas interiores, mas existem coisas, assim, eu falo exteriores, existem coisas práticas, né? Deixar de, né, assim, tem a famosa história de David Wilkerson, né? Quando Deus começou a falar com ele tinha o costume de assistir televisão da meia-noite até as 2 da manhã, que era assim, um momento dele de relaxar, de descansar a mente e tal, e Deus falou com ele, isso não é uma regra, você não pode assistir televisão, sei lá, para ele foi uma coisa clara de Deus. Se ele quisesse ver algo diferente acontecer em Nova York, ou na vida dele, ele tinha que mudar esse hábito. Esse tempo que você está dando para a televisão, você vai dar agora para buscar a mim. Então, vocês percebem, é uma coisa interior, vem de uma coisa interior, mas ele fez uma coisa prática, ele tirou, eu digo assim, que ele tirou um ídolo da vida dele, ele tirou um altar, ele tirou uma coisa errada, e tem muitas coisas que só Deus pode falar com cada um de nós, o que está errado. Então, mais uma vez, não adianta hoje, nesse momento, eu tentar pensar, o que eu preciso lembrar. Pode pensar assim, vale a pena, mas assim, eu quero dizer assim, esse não é o ponto de partida. O ponto de partida é buscar a Deus. Quando você busca a Deus, o Espírito Santo vai começar a mexer com coisas que estão estabelecidas na nossa vida e que nos impedem. Por que eu não acho Deus? A gente às vezes faz a pergunta, por que o Senhor está tão longe? Por que eu oro, o Senhor não responde? Por que as coisas não mudam? Por que não tem milagres? Por que não tem curas? Por que não tem avivamento? Por que as coisas não acontecem na minha vida, na minha família? E tem muitos textos que mostram por que algo diferente aconteceu na vida de Josias. Depois nós vamos ver, ele achou o livro da lei, só para a gente ver essa sequência. Ele buscou a Deus, começou a tirar a idolatria, aí ele pensou, eu preciso fazer um concerto na casa de Deus. Como é que eu estou buscando a Deus? Eu estou tirando a idolatria, mas a casa de Deus está lá, as pessoas vão lá. Tudo indica que as pessoas iam na casa de Deus. Quando Ezequias assumiu o reino, as pessoas nem iam na casa de Deus. O pai de Ezequias fechou a casa de Deus. Ezequias teve, no primeiro ano do reinado dele, ele teve que abrir novamente a casa de Deus. Josias, provavelmente, pelo que a gente entende, a casa estava lá, as pessoas estavam até contribuindo, que nessa hora da reforma, nós vamos ler agora em seguida, mas ele sentiu assim, eu preciso consertar a casa de Deus. Então, eu vejo essa sequência, claro que nem sempre acontece tão didaticamente assim, mas olha, você busca Deus, você começa a tirar as coisas que estão impedindo, e aí você começa a consertar não só a sua vida, mas você começa a trabalhar em função, em prol da casa de Deus. Então, a casa de Deus não é eu e Deus. Todo mundo entende isso? A casa de Deus, eu sou um templo do Espírito Santo, mas não é essa casa, essa não é uma casa completa, não é o templo. A casa de Deus é a igreja, é o povo de Deus. Eu sozinho não tenho condições de consertar a casa de Deus mundialmente, e nem nacionalmente, e nem na cidade, mas eu posso começar a me dedicar. O que eu quero dizer é, depois de fazer a limpeza, o próximo passo é, mas espera aí, eu estou acabando com a idolatria, eu estou tirando as coisas que me impedem, eu estou tirando as coisas que estão bloqueando o fluir de Deus na minha vida, mas eu preciso também ver onde que Deus vai aparecer, onde que Deus vai falar. Se eu realmente estou buscando a Deus, existe uma dimensão, existe uma maneira em que Deus vem, que não é para mim sozinho. Eu preciso da casa de Deus. A casa de Deus hoje, espiritualmente, está totalmente bagunçada, porque ela está dividida, ela tem altos no meio da igreja. Eu não estou falando isso para criticar nenhuma igreja, mas isso é uma realidade do nosso tempo. O alto é o jeito, nós servimos a Deus, mas copiando o jeito dos pagãos.
Então nós temos o mesmo jeito, nós temos exaltação, o líder, nós temos orgulho humano, nós temos reinos particulares, esse aqui é o meu reino, ninguém mexe com isso. Nós estamos fazendo coisas do jeito que eles fazem fora de Deus. Então nós temos altos no meio da igreja, nós temos a igreja em ruínas, e nós temos o livro da lei de Deus, que nunca teve tanta Bíblia. A Bíblia até hoje é o livro mais impresso, mais vendido, é o livro que bate todos os outros, mas nós não achamos o livro da lei, porque tem muita coisa que está esquecida. Ninguém sabe ao certo, mas provavelmente Josias já tinha lido esse livro que eles acharam lá. Eu não acho que era o único exemplar, a única lei, né? A única cópia da lei que tinha. Não acho que era o único, mas quando leram para Josias o que provavelmente era Deuteronômio 28, falando de todas as coisas que Deus ia fazer quando o povo fosse infiel a ele, Josias ouviu aquilo como se ele nunca tivesse ouvido na vida dele. Talvez aquele capítulo ele nunca viu. E tem muita coisa assim, é mais ou menos como o Martinho Lutero descobrindo a justificação pela fé. Estava empoeirado, ninguém sabia que você não era justificado por obras, justificado pela fé. Ele descobriu, quando veio o batismo no Espírito Santo, mais forte, né, no início do século 20, as pessoas falavam em línguas, e falavam assim, gente, eu não sabia que tinha isso, mas está na Bíblia. Então tem muita coisa que até hoje nós estamos redescobrindo hoje, muita coisa sobre a relação da igreja com a nação de Israel, com o povo judeu, com o chamamento de Deus para os judeus. Nós estamos redescobrindo. Achei o livro da lei. Então tem muita coisa que está sendo redescoberta. Mas por que ele descobriu? Porque ele foi se preocupar com a casa de Deus, porque tem um jeito de Deus falar que Ele não fala comigo individualmente. Então eu posso buscar, começa com a minha busca individual, eu começo buscando a Deus, eu limpando as coisas que estão erradas, mas nós temos que chegar nesse passo de ver a casa de Deus restaurada, ok? Então, voltando para 2 Crônicas 34, vamos só introduzir esse terceiro ponto aqui, que agora vai começar então a restaurar a casa de Deus. Então, depois de buscar a Deus, depois de ter a limpeza da idolatria, aí versículo 8, no 18º ano do seu reinado, havendo purificado a terra e a casa. Então ele tinha tirado essas coisas impuras da cidade, da região e tudo, e da casa de Deus, porque tinha muitas coisas ligadas à idolatria dentro da própria casa de Deus. Então, havendo purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Masaeias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor e que os levitas, guardas da porta, haviam recolhido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos moradores de Jerusalém. Então entregaram aos que dirigiam a obra e eram superintendentes da casa do Senhor. Estes o entregaram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem a casa. E olha, não era só uma pintura não. Deram-no aos carpinteiros, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, madeiras para junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá tinham destruído. Os homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes sobre eles eram Joate, Obadias, levitas, os filhos de Merari, como também Zacarias, Mesulão, os filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. Os levitas, todos que eram entendidos em instrumentos de música. Olha, essa frase assim é bem interessante.
quem acha que precisa ter músico para ajudar a consertar a casa? Até alguns comentaristas falam assim, acho que eles tocavam música para dar ritmo, para o pessoal ir trabalhando e trabalhar assim com ritmo melhor, porque é bem interessante, né? Por que tinha que ter músicos encarregados dos carregadores, dos inspetores de todos que trabalhavam em alguma obra? Alguns dos levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. E aí no versículo 14 eles vão achar o livro da lei. Ok, só uma observação interessante para quem gosta dessas coisas. De vez em quando pode achar isso em outros lugares também, mas existe uma Bíblia de estudo que chama Bíblia de Estudo Arqueológica, e ele sempre traz algumas notas interessantes. É interessante para, assim, mais nesse caso, é interessante mais para comprovar a validade histórica disso, porque eles acharam algumas, assim, arqueologia mesmo, né? Acham selos, acham uma coisa que chama bula, que não é bula de remédio, né? Mas que é um documento, alguma coisa que eles encontraram lá, geralmente em cerâmica, e que menciona quase todos esses nomes, que não esses últimos do versículo 12, mas esses que eles mandaram, Safã, o filho de Azalias, Maceias, eu não lembro os nomes agora, quais que são mencionados, mas vários desses nomes eles acharam batendo exatamente com esse período. Então, assim, é sempre uma coisa interessante a gente ver. Nem todas as coisas que tem na Bíblia dá para achar alguma coisa que comprova, mas tem várias coisas que você pode encontrar. Então esses nomes, essas pessoas acharam evidências de que essas pessoas existiam e tinham essas funções, ok? Em 2 Reis, ele tem mais ou menos esse mesmo relato, mas ele fala assim, que eles pegaram o dinheiro, tinha um dinheiro que provavelmente houve épocas em que as pessoas nem iam na casa de Deus, então não davam, mas quando as pessoas iam à casa de Deus, eles tinham um valor anual, uma coisa assim que tem na lei de Moisés, que eles davam para manutenção da casa de Deus, e esse dinheiro estava sendo dado lá. E isso é uma outra coisa interessante, que às vezes tem recursos na casa de Deus e esses recursos não estão sendo usados. O que Josias fez? Ele disse assim, vai lá, pega esse dinheiro que está sendo depositado lá e ninguém está fazendo nada com esse dinheiro, porque o versículo 9 fala que tinha pessoas, eles tinham recolhido esse dinheiro das mãos de pessoas que vieram até das outras tribos, Manassés, Efraim, tinha gente que vinha de lá, né? O certo era todos os homens irem 3 vezes por ano à casa de Deus. Provavelmente não estava sendo feito isso, mas as pessoas às vezes vinham de longe, iam na casa de Deus e deixavam ali a sua oferta. Então tinha dinheiro lá, mas ninguém estava cuidando. Agora, outra coisa muito interessante, de repente, porque está tudo em decadência, a casa de Deus está precisando de todos esses consertos, e de repente Josias manda esses, né, como se fosse o gabinete dele, os ministros dele, né? Ele manda as pessoas ao lado dele para ir lá para o sumo sacerdote e fala assim, pegue o dinheiro que está lá e use esse dinheiro para consertar a casa de Deus. Aí o que acontece? De repente está tudo funcionando perfeito. Tem as pessoas que trabalham, tem os supervisores, tem os levitas que até tocam instrumentos de música, tem tudo funcionando certo. Estava faltando alguém para falar, vamos arrumar a casa de Deus. Então, uma das coisas assim que eu vejo nesse relato, né, da restauração os recursos estão lá, as pessoas estão lá, falta alguém para dizer, gente, é a casa de Deus. Imagine, eu quero que vocês sonhem um pouquinho comigo. A gente olha para a igreja hoje, eu acho que todo mundo aqui, porque tem gente que olha para a igreja, e eu não estou dizendo que é uma visão errada, tem gente que olha para a igreja hoje, talvez estão numa igreja que
tá viva, vibrante, visitando, evangelizando, tem funcionamento de dons. Tem congregações assim. Então tem pessoas hoje que estão falando assim, Deus está fazendo maravilhas, Deus está convertendo, Deus está alcançando, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas, se você for conversar, tem pessoas que vão te dar uma visão muito otimista da igreja. Como eu falei assim, isso não está errado, porque tem muita coisa acontecendo. Agora tem outras pessoas que viram divisões, que veem a situação da igreja, comparam com o que Deus realmente quer, falam assim, a igreja hoje está uma decadência, nós falamos da Bíblia, os cristãos em geral nem leem a Bíblia, não tem base, não tem uma busca de Deus, então você pode ver de uma outra forma, ok? Então vamos supor, nós estamos olhando para a igreja americana, ou na região, nós estamos vendo cheio de divisões, cheio de carnalidade, não dando testemunho, e pensando, meu Deus, Jesus vai voltar, e a igreja nem começou a arrumar a casa está assim, eu estou buscando a Deus, eu estou procurando, se é que eu estou fazendo isso, né? Eu estou procurando fazer uma limpeza na minha casa pessoal, na minha vida pessoal, mas olha a situação da igreja, está horrível, e você pensa, isso vai levar décadas? Não, talvez não, porque Josias começou a buscar a Deus, e quando fala assim, gente, o dinheiro está lá, as pessoas estão lá, e olha só, em Reis tem um versículo que fala assim, dá esse dinheiro para as pessoas, os carpinteiros, que trabalham com pedra, os que buscam lá não sei aonde, assim, tinha vários tipos de serviço, como tem hoje, né? Tem construtores, tem pessoas que trabalham com piso, tem pessoas que trabalham com eletricidade, com encanamento, com pintura, com acabamento e tal. Então você tem uma equipe com um monte de funções diferentes. Fala assim, entrega esse dinheiro para eles e nem peça para eles prestarem conta. Olha, eu não acho que é um princípio muito, não é um princípio muito confiável, né? Se você for fazer isso hoje, provavelmente vai ter problema. Mas ele falou assim, pode entregar esse dinheiro e nem precisa pedir contas, porque eles são fiéis. Então olha só, tinha dinheiro e tinha gente fiel. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Alguém que chame e que não chame para um sonho pessoal. Josias não estava dizendo, olha, nós queremos brigar com as outras 10 tribos, queremos obrigar as outras 10 tribos a se unir a nós. Não, era uma coisa que estava acontecendo. Quem estava buscando a Deus já estava vindo à casa de Deus. Então aqui você tem um princípio de unidade, porque pessoas estavam vindo de todo esse povo espalhado pelas outras tribos, esse povo estava vindo para ajudar. Os levitas estavam ali, tinha levitas preparados para ser músicos, tinha levitas preparados para ser escrivães, tinha levitas preparados para ser porteiros, tinha gente para fazer todas as funções. Gente, tem um monte de gente que está desiludido, que está, Deus, né, eu não sei onde que entra, não sei o que Deus quer fazer na minha vida. Quando Deus der o toque, quando a trombeta começar a tocar, e por que não pode ser já, né, vai começar a fluir. Então essa cena aqui me chamou muita atenção, que Deus, assim, claro, houve uma preparação, né, foi no 18º ano do reinado de Josias, então tinha uma preparação acontecendo, mas quando chegou a hora, Josias falou assim, vamos começar a casa de Deus. Irmãos, eu tenho tanto desejo de ver a igreja sendo mobilizada, não para construir a minha igreja, a minha denominação, o meu nome, mas para construir a casa de Deus. Vamos cooperar, tem recursos, tem pessoas, tem gente, o alvo da casa de Deus une as pessoas. Se nós começamos a falar da casa de Deus, as pessoas falam, não, nisso daí eu quero ajudar, nisso daí eu quero me envolver. Então, eu sei que é um milagre grande, eu não estou querendo dizer que é simples, é um milagre da transformação de Deus, mas o que eu quero dizer é assim, quando Deus começa a dar a ordem de marchar, de acontecer as coisas, Ele pode
fazer muita coisa acontecer em pouco tempo. E isso, assim, é como aquela fila de dominós, né? Que você põe tudo em pezinho e você derruba o primeiro, ele derruba todas as outras. Ele começou a buscar a Deus, vocês percebem? É um dominó que caiu sobre o outro, e esse caiu sobre esse, e esse caiu sobre esse, e tem mais coisas que vão acontecer depois disso, que é essa limpeza nacional. Coisas aconteceram nesse reinado de Josias que não tinha acontecido nem no de Ezequias, de outros que foram fortes antes dele. Houve uma purificação mais completa. Deus foi arrancando coisas do tempo de Salomão. Sabe Salomão que permitiu que as esposas idólatras fizessem altares para Moloque, para outros deuses? Josias tirou daquela época, séculos que aquilo não foi tirado. A igreja está cheia de entulho que faz séculos que ninguém tira. Então tem essas coisas individuais, mas tem coisas que estão impedindo a igreja. Essa situação entre a igreja dos gentios e os judeus messiânicos, os judeus que estão também aceitando o Messias e que têm um chamado de Deus, isso é uma situação de milênios, situação que está errada, e Deus quer consertar. Então a restauração da casa de Deus tem que ser um anseio no nosso coração. Eu só vou citar, talvez na próxima aula a gente retome com isso, mas eu vou citar Salmo 132, que Davi fala sobre Davi, né? Que Davi falou assim: eu não vou entrar na minha casa, eu não vou dar sono aos meus olhos, enquanto eu não achar uma casa para o Deus. Isso foi o que fez Davi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era um homem que queria uma casa para Deus. Tem algo que Deus quer fazer para a sua volta. Ele quer restaurar a paixão pela casa de Deus, Ele quer restaurar a paixão pela causa de Deus, acima de qualquer coisa particular. A obra de Deus, ela traz alguns benefícios. Se eu estou ministrando, se eu estou pregando, se eu sou um líder, isso traz um tipo de glória para mim, e nós temos que nos livrar de tudo isso, porque o que vai fazer a casa de Deus é quando eu não quero um palácio para mim, eu não quero buscar algo que é para mim, eu quero buscar realmente a casa de Deus. É esse coração. Senhor, nós clamamos a Ti nesta manhã, que o Senhor levante pessoas com o coração de Davi. A Tua palavra diz que Josias se tornou um rei como Davi, porque ele também se apaixonou, ele também se entregou à causa da casa de Deus, e isso trouxe muitas consequências na vida dele e na vida do Teu povo. E nós queremos ser alcançados com a mesma paixão, com o mesmo anseio. Nós queremos ter esse coração de Davi, que eu não sei como fazer. Davi falou: eu quero fazer uma casa. Aí o profeta falou assim: mas não é você que vai fazer. Então Davi nem sabia como fazer. E Josias, ele falou assim: pega o dinheiro, entrega para os homens responsáveis, conserte a casa. Mas ele também não sabia que ia achar o livro da lei, não sabia que ia ter consequências tão profundas na vida dele, na vida do reino. Então, Senhor, nós não sabemos no que nós vamos nos envolver, no que nós vamos nos meter, Senhor, mas queremos nos envolver com essa visão da Tua casa, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.